Sejam muito bem-vindos, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje criamos um material que adiciona musgo, neve e pó automaticamente na Unreal Engine. Recentemente vimos como usar Vertex Paint para pintar malhas dentro da Unreal Engine. Esse método é bastante flexível e, em muitos casos, a melhor solução, mas é manual e demanda trabalho de malha a malha. Felizmente existem casos em que esse processo pode ser automatizado, por exemplo, quando um dos materiais se concentra no topo dos objetos, como neve, musgo, pó e por aí vai. Nesses casos podemos criar um material que faz todo o trabalho por nós. Melhor ainda, como ele se orienta pelos eixos, podemos girar o objeto e o material se atualiza em tempo real. O sistema em si é muito simples e, uma vez entendido, pode ser aplicado mesmo em materiais prontos ou em assets de terceiros. Por isso começamos criando um material simples, apenas com cores sólidas, mas que mostra o processo por completo. Na sequência, vamos aplicar esses conceitos em um material pronto qualquer, e no nosso caso foi baixado gratuitamente do Megascan. E para ver mais sobre Game Dev, se inscreve no canal. Começamos criando um novo material, clicando com o botão direito na pasta onde ele vai ficar salvo, material, e vamos dar um nome para ele. No caso vou chamar de gradiente vertical _m. Vou abrir aqui no Material Graph, eu vou segurar o botão 3 e clicar na tela duas vezes para poder criar dois vetores tridimensionais. Cada um deles vai ser uma das cores sólidas que eu vou usar para poder fazer esse blend. Vou escolher uma cor para cada um. Primeira cor principal, eu vou escolher aqui um vermelho, essa vai ser a cor do objeto em si, e segundo, a cor secundária, que vai ser aqui eu vou fazer o blend, como se fosse a neve caindo em cima, por exemplo, ou o pó, ou qualquer coisa que seja. Essas duas cores elas vão ser mescladas, elas vão formar um gradiente através do nó chamado Linear Interpolate. A cor principal vem em A, a cor secundária vem em B. E agora a gente precisa de alguma coisa para poder dizer o gradiente entre essas duas cores, para que a Unreal saiba aonde começa uma e termina a outra. E isso é feito pelo nó chamado World Aligned Blend. O alfa desse nó a gente conecta no alfa do Linear Interpolate. Veja que esse World Aligned Blend ele tem vários parâmetros que podem ser mexidos. No nosso caso, a gente vai trabalhar com o Blend Sharpness e o Blend Bias. Eu vou clicar com o botão direito em cada um deles e vir até Promote to Parameter. Assim eu posso alterar eles em tempo real para poder ver o resultado final. Vou conectar a saída do Linear Interpolate ao Base Color. E basicamente nosso material está pronto. Vamos ver como ele funciona e como a gente trabalha com esses valores aqui de blend para poder fazer o efeito que a gente quer. Eu vou salvar e vou voltar aqui para o Third Person Map. Vou em Quickly Add to the Project e vou escolher uma esfera. Como a gente criou parâmetros no nosso material, a melhor forma de trabalhar com ele é clicando com o botão direito sobre ele e criando um Material Instance. Esse Material Instance é uma derivação desse material principal. Então, se você voltar e atualizar esse material, todas as instances que foram criadas a partir dele vão ser atualizadas automaticamente. E você pode mudar os parâmetros dela sem influenciar todos os outros objetos que estão usando esse material base. Vou abrir, veja que a tela já é bem diferente e aqui a gente não tem lugar para poder programar, não tem nada. A única coisa que a gente tem é a opção de marcar o checkbox dos dois parâmetros que a gente criou e aqui a gente pode alterar os valores dele. Deixar ele posicionado aqui do lado e agora sim eu vou aplicar o Material Instance que foi criado diretamente à esfera. E eu posso começar a brincar com esses valores aqui. Por exemplo, o Blend Bias, eu vou colocar um valor de 0.5, por exemplo. Veja que ele faz um blend entre o branco e o vermelho na esfera por completo. Se eu colocar um valor de 1, a esfera fica completamente branca. Se eu voltar aqui para 0, por exemplo, e agora trabalhar com o Blend Sharpness e colocar aqui um 0.5, veja que ele começa a fazer o blend aí. Vou colocar um valor de 1, um valor de 10, e você consegue ver o resultado desse nó. Eu posso, por exemplo, diminuir um pouco esse valor para poder deixar o Sharpness um pouco menor, aumentar um pouco o Blend Bias, e assim eu consigo fazer todas as alterações para poder deixar o objeto com o blend exatamente do jeito que eu quero. E a grande magia desse material que a gente preparou é que ele automaticamente se atualiza se a gente virar o objeto. Quer ver? Deixa eu mudar a escala dessa esfera aqui em uma direção, só para ela não ficar toda igual e simétrica em todas as direções, e rotacionar ela. Veja que automaticamente essa região branca que está aqui representando a neve se atualiza para continuar sempre no topo do objeto.
O que acontece com esse Rolled Aligned Blend é que ele pega todas as partes dessa esfera que estão apontadas para cima, todas as faces dela têm resultantes na vertical e começa a fazer o blend. E a gente está variando aí o valor do Blend Bias, que é o quanto de cada um dos materiais tem na esfera por completo, em qualquer orientação. E também o Blend Sharpness, que é o quanto que tem de branco e de vermelho só na parte vertical superior. Veja que brincando aí com o Blend Sharpness, a gente consegue deixar essa transição mais suave, ou se a gente botar um valor bem alto, ela fica uma transição bem drástica. Então depende aí do que você está fazendo, do que vai ficar melhor aí para o seu projeto. É claro que depois de pronto eu vou querer aplicar esse material em algum objeto. No caso, o objeto que eu escolhi é um objeto que eu baixei do Megascans, do que eu já falei em vídeos anteriores do canal, dá uma conferidinha se você não conhece. Mas basicamente eu baixei esse Old Gravestone de lá e eu vou mexer com esse material, mexer com esse objeto para que ele fique com uma neve no topo. E como a gente viu, para poder fazer essa operação, eu preciso ir até o material. A Material Instance ela é derivada do material. Para poder mudar o material original, uma forma de fazer é abrir essa Material Instance que foi baixada junto com o objeto. No caso do Megascans, ele baixa a Material Instance numa pasta e o material original em uma outra. Pode ser que no seu caso elas estejam os dois na mesma, mas na dúvida, abre o Material Instance, vem até aqui embaixo, em General Parent, é só você clicar nessa pastinha com a lupa. Automaticamente a Unreal vai achar a pasta, vai achar o lugar onde está salvo esse material original. Então, se eu clicar e abrir, você vai ver que aqui eu tenho acesso à parte de programação dela. Eu vou fechar e eu vou fazer uma cópia desse daqui para poder garantir que eu continuo tendo esse material. E quando a gente terminar de alterar ele, você vai ter o material base do Megascans que automaticamente aplica neve em qualquer malha que você baixar de lá, na verdade. Eu vou criar uma cópia e abrindo aqui. A primeira coisa que eu vou procurar é onde estão os parâmetros. Veja que eu tenho albedo, metalness, DR e normal. O albedo aqui no caso é equivalente ao base color que a gente estava fazendo no primeiro material. Veja que materiais mais complexos eles não têm um parâmetro só, como a gente fez só o base color, ele tem vários parâmetros. E a gente pode fazer o blend para todos eles, assim a gente guarda as características de cada um dos materiais. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser duplicar essas texturas. Essas texturas elas são parâmetros nesse caso aqui. E com esses parâmetros a gente pode alterar depois no Material Instance os mapas de cada uma delas. E aí gerar quantas Material Instances a gente quiser e usar para vários tipos de objetos diferentes baixados do Megascans. Uma coisa importante a fazer, como a gente só copiou e colou, veja que esses dois parâmetros são iguais, mas a gente não quer que sejam, né? A gente quer que esses daqui sejam os parâmetros do material base e esses aqui do material que vai no topo. Eu vou só alterar o nome dele para poder gerar esse novo parâmetro. Eu vou só colocar um 2 em tudo, Metalness 2, DR2, Normal 2. Agora que a gente tem a textura original e a final, a gente precisa criar o Linear Interpolate, da mesma forma como a gente fez no material simples. Linear Interpolate, em A vai o material base, em B vai o material que vai sofrer o blend, e em alfa vai o Rolled Aligned Blend. Conecta o alfa dos dois. Deixa eu jogar isso aqui para o lado para abrir um pouco mais de espaço. Eu vou promover para parâmetros o Blend Sharpness e o Blend Bias. E vou conectar a saída do Linear Interpolate aqui no albedo, que é onde está sendo entregue esse parâmetro nesse momento. Esse é o grande ponto-chave. Não importa o quão complexo seja o material, o mais importante é você entender aonde está sendo entregue aquela textura e substituir a entrega dessa textura pelo Linear Interpolate com o Rolled Aligned Blend atachado nele. Agora, a gente fez isso para o albedo, mas para poder ficar completo e bem feito e ficar um efeito mais bonito, o melhor é fazer para todos os parâmetros do material. E isso é muito fácil, é só reproduzir essa mesma construção para todos os outros parâmetros. Veja que eu tomo cuidado de quando o parâmetro está saindo de R, puxar diretamente do R, tanto do parâmetro 1 quanto do parâmetro 2. Para o alfa, eu vou conectar aqui diretamente do Rolled Aligned Blend que eu já criei, tanto no Metalness quanto no DR. Só um cuidado a se tomar, se você conectar do alfa diretamente no normal, você vai gerar alguns erros aí. É só você puxar do With Explicit Normal e tudo deve ficar bem. Eu vou salvar e pronto, esse material está pronto, eu posso fechar ele
Posso clicar com o botão direito, criar um Material Instance. E se eu aplicar essa Material Instance na lápide, veja que ela vai ser substituída, o desenho original, pela textura genérica. Eu posso agora abrir o meu Material Instance. E aqui em Details, veja que eu tenho aqui as minhas texturas de albedo, metalness, normal e aqui um pouco mais abaixo o DR. Eu vou habilitar todas elas e agora eu vou pegar as texturas originais da lápide, voltando lá no lugar onde eu tinha feito o download desse asset e vou reaplicar elas. O mapa de albedo eu coloco em albedo 1, a normal eu coloco no normal 1 e o DR eu coloco em DR1. Veja que a gente voltou a ter a lápide normal aí. E agora é só questão de eu fazer o mesmo processo com o material de neve, que eu já tenho baixado aqui também. Também fiz o download direto do Megascan. E aqui eu vou aplicar o mapa de albedo no albedo 2, a normal no normal 2 e DR no DR2. E ainda com o Material Instance aberto, eu vou habilitar aqui o Blend Bias e o Blend Sharpness, que a gente deixou como parâmetros. Vou começar a brincar com esses valores aqui. Lembra que o Blend Bias, se eu colocar aqui um 0.5, ele vai adicionar um pouco de neve em toda a lápide. Se eu colocar um 0.1, ele vai deixar só um pouquinho de neve, só aquele efeito como se estivesse um pouco congeladinho por um todo, mas com a dominância da pedra. E em Blend Sharpness, se eu colocar aqui um 5, ele vai adicionar neve só nas faces do modelo que estão voltados para vertical. E veja como fica bonito aí. Com esse material que a gente preparou aqui do Megascans, você tem acesso a toda a biblioteca do Megascans aí. Você pode pegar qualquer um daqueles objetos lá e aplicar aqui, desde que ele use um material base semelhante. Vários deles de fato usam. Você viu que é fácil de adaptar. E uma vez adaptado, você consegue fazer aí essas alterações muito rápido em tempo real. Em 5 segundos a gente saiu aí de uma pedra coberta de neve, meio congelado, para uma pedra antiga coberta de musgo. Replicar esse efeito em um material qualquer é tão simples como encontrar a posição certa para o Linear Interpolation antes de cada parâmetro. Uma vez identificado esse ponto, não tem segredo. Um grande abraço e até mais!